reflexão sobre os perigos de ser pregador. Você que quer ser pregador, você que gosta do ministério de pregação, eu quero conversar com você. É uma coisa muito grandiosa, né? A pregação é muito chamada, chama muita atenção, né? Mas é importante que a gente tenha um pezinho no chão, tá? Que a gente tenha um pezinho no chão, que a gente entenda um pouquinho mais o que é ser pregador. E ser pregador não é um benefício. Ser pregador não é benefício. Ser pregador é uma missão. Ser pregador é uma missão. Então, eu já quero pedir para você, já deixar separado aí, a segunda carta de Timóteo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo do 2 ao 5. Deixa separado aí, que eu vou falar com vocês rapidinho o que é esta questão dos perigos de ser um pregador, tá? Ser pregador não é um benefício, é uma missão árdua. É algo que exige renúncia de orgulho, renúncia da sua vontade pessoal, renúncia dos seus achismos, renúncia de muitas coisas. Exige humildade para ser pregador. Não é qualquer um que pode ser pregador, porque para ser pregador precisa ter humildade. Para ser pregador precisa ter humildade. Pega aí a sua passagem. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 a 5. Prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente. Repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades. Ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, prega a palavra. Prega a palavra. Quando eu disse os perigos de ser pregador, não estou querendo te assustar, não estou querendo te desanimar. Não é isso. Não é isso. Não pense que é isso. Tá? Não estou falando disso. O que eu estou querendo dizer para você, vai ter ameaça. Vai ter perigos. Os perigos são internos, não são os perigos externos. Mas eu quero atentar você a algumas coisas que você vai encontrar pelo caminho de pregação. Não sei se você está chegando agora no caminho de pregação, se você está já caminhando há bastante tempo no caminho de pregação, mas eu quero conversar com você que está aqui neste módulo agora, neste workshop agora. Veja, virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Nós estamos nesse tempo. Não adianta você falar para as pessoas que elas precisam se converter. Eles não aguentam a sã doutrina da salvação. Eles não querem ouvir. Os homens e as mulheres dos tempos de hoje não querem. E vão te taxar de intolerante, vão te taxar de pessoas antiquadas,
vão te taxar de tudo quanto é nome. Vão te taxar. Por quê? Porque elas não aguentam a doutrina da salvação. Não aguentam. Levados pelas próprias paixões e pelo púrido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si. Veja aí os influencers. Irmão, minha irmã, eu sei, eu sou influencer também aqui no YouTube. Não é disso que eu estou falando, não é se a pessoa já é um influencer, já é um mau caminho. Não. Muitas vezes a pessoa deixa de seguir o evangelho para seguir o que um influencer falou. É isso que eu estou falando. Deixa de seguir o evangelho para seguir o que um ator falou. Eles querem modelar a Deus, uma espécie de idolatria. Querem pegar as partes de Deus que eles gostam, as outras partes eles jogam fora. Idolatria. Idolatria. E por que eles fazem isso? Porque são levados pelas próprias paixões. Eles fazem isso porque são levados pelas próprias paixões. E ele continua: apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão em fábulas. Então, eles vão falar que isso daqui é preto, sendo que é marrom. Eles vão falar que isso daqui é azul, sendo que é verde. Eles vão falar que isso daqui é vermelho, essa parede azul é vermelha, sendo que é azul. Então eles não vão falar que homem é homem, mulher é mulher. Eles vão falar tudo quanto é coisa, menos isso. Eles vão se afastar da verdade. Meu irmão, isso não é os perigos que nós corremos. Isso é o cenário que você está enfrentando ao entrar no ministério de pregação. Vão se afastar da verdade. Vão se afastar da verdade. Vão buscar as fábulas. Eles vão acreditar em horóscopo. Vão acreditar em ideologias. Vão buscar direita ou esquerda. Posição política. Como se fosse o próprio Deus. Como se fosse o próprio Deus. Mas aí tem uma dica pra gente. Tu, porém, ser prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Ou seja, não se deixe cair nessas tentações. Busque viver a verdade. Busque viver a santidade. Busque viver a santidade. Santo Agostinho de Hipona, ao falar sobre esse evangelho, essa passagem, ele nos diz: eu sei que está escrito, na multidão de palavras não evitarás o pecado, mas quem dera eu falasse somente pregando a tua palavra e louvando-te, Senhor. Não somente evitaria o pecado, mas obteria uma boa recompensa. Não importa quantas palavras eu falasse dessa maneira, pois o bem-aventurado Paulo não ordenaria um pecado ao seu próprio filho, verdadeiro na fé, a quem ele escreveu: prega a palavra, ser urgente a tempo e fora de tempo. Pois diremos que um homem não falou muitas palavras, que não somente a tempo, mas também fora do tempo não se calou. Ó Senhor, a respeito da tua palavra? Mas elas não eram muitas, portanto, porque eram somente o que era necessário. Veja, nós temos o mandato de pregar a palavra. Mas a palavra precisa ser feita, ser pregada de um jeito certo. Ninguém aqui que é pregador há algum tempo, ninguém aqui vive uma vida de achismos. Não pode viver uma vida de achismos. Não pode falar: eu acho,
isso da palavra. Eu acho aquilo da palavra. Não. Uma pessoa que prega a palavra precisa estar alicerçada. Precisa estar alicerçada com este documento aqui. O Catecismo da Igreja Católica. Sem isso aqui é impossível você ler a palavra. Você não tem base para poder entender a palavra. Senão, aí você lê lá, eu quero misericórdia e não sacrifícios. Aí você fala, Deus perdoa tudo. Deus perdoa todos. Deus quer misericórdia. E não entende o que ele está falando. Acha que Deus é inconsequente. Que aceita tudo. Aceita tudo. Ninguém vai para o inferno. Ninguém vai ser condenado. É tudo misericórdia. É tudo prazer. E esquecem da justiça. Esquecem da justiça. Meu irmão, minha irmã, é algo sério. É algo sério que eu estou pregando aqui. Pregar a palavra não é um pecado, mas há riscos. E eu vou falar os riscos aqui. O primeiro risco é não falar a palavra do Senhor. Não falar isso aqui, mas falar a sua palavra, cheia de opinião pessoal, cheia de ideologias, cheia de achismos. Quanta gente, inclusive, gente, é uma dor falar isso, mas quantos padres pregam a palavra cheia de ideologia, cheia de achismos, cheio de si e nada de Cristo. Quantos padres, quantos bispos, infelizmente. Se isso acontece com padres e bispos, imagina com leigos. Eu sou leigo. Eu sou um leigo. Mas se isso acontece até entre o clero, imagina entre nós. Nós temos que tomar vergonha. Tomar vergonha. E tirar de nós toda nossa ideologia, todo o nosso achismo, todo o nosso orgulho, tudo que nós temos em nós. E buscar só Jesus na palavra. Quando pregar, não falar nada além do que está aqui e do que está aqui. Você na pregação não pode falar nada que está fora desses dois livros aqui. Nada. Nenhuma vírgula sequer. Quando você for pregar a palavra, você tem que usar esses livros aqui. E só falar o que está escrito aqui, não as suas palavras. Não falar as suas palavras. Igor, então eu não posso fazer história, contar história. Igor, eu não posso dar a minha opinião. Igor, eu não... Gente, claro, vocês podem dar opinião. Mas tem que deixar claro, é sua opinião. Vocês podem contar história, mas deixa claro, é uma história. Mas em questão de doutrina, em questão de conteúdo, Catecismo da Igreja Católica, Palavra do Senhor. Só esses dois livros. Nada além desses dois livros. Porque você corre o risco de colocar ideologia na pregação e não falar a palavra do Senhor, falar a sua palavra. É um risco. O outro risco é mudar a verdade para que seja conveniente com a minha vida. Seja conveniente com a minha vida. Então, eu sou mais de esquerda. Eu sou mais de esquerda. Então eu vou pregar falando sobre os pobres. Não que os pobres não sejam necessários a gente ter um olhar por eles, mas olhar de predileção não é olhar exclusivo. Não é olhar único. Nós temos que ter um caminho de
Cuidar sim dos pobres, cuidar sim das pessoas, mas cuidar das pessoas, não só do pobre. Cuidar de todos. Então, aí eu chego lá, eu tenho uma ideologia X e vou pregando em cima dessa ideologia X e vou favorecendo na minha pregação essa ideologia. Essa ideologia. Eu transformo Jesus num revolucionário. Eu transformo Jesus num revolucionário. Eu transformo Jesus num libertador. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Não é para favorecer a sua opinião. Não é para favorecer a sua vida. A pregação tem que fazer também você se converter. A pregação serve primeiro para você. É uma chamada de atenção para você. Não é para você fazer o que você quer com a pregação. Não é. Outro risco é se achar melhor que os outros por causa da palavra. Ah, porque eu sou pregador? Eu prego a palavra? Eu sou melhor. Eu estou na elite. Eu sou um pregador. O pregador é um cano de esgoto. Se for falar tudo, ele só serve para falar abobrinha, para não falar a palavra séria que eu queria falar. Entende? Se for para falar da sua vida, daquilo que ele quer falar, ele não serve para nada. Pregador não serve para nada. Se ele for para fazer qualquer coisa. E outra, o que adianta você pregar a palavra e ser orgulhoso? Que vantagem você tem em pregar a palavra e ser orgulhoso? Nenhuma. Não tem vantagem. Não tente me convencer que tem alguma vantagem, porque não tem vantagem. Não tem vantagem. Não tem vantagem ser orgulhoso de se achar, eu sou pregador. E daí que você é pregador? Quebra esse orgulho. Quebra esse orgulho. Você não é Cristo. Você não é Cristo. Você está aqui porque se você não estivesse pregando, você não se salvaria. A pregação é seu meio de salvação. É isso que a pregação é para você. Não é um orgulho. A pregação é o jeito que Deus encontrou para te salvar. Outro risco é achar que por causa da palavra eu já estou salvo por ser pregador. Tem gente que pode achar que, como eu prego a palavra, eu estou fazendo a obra de Deus acontecer. Eu estou evangelizando. Então se tornam presunçosos e acham que já estão salvos. Não. Não está salvo ainda não. A presunção também é orgulho, gente. Achar que está salvo só porque está fazendo uma obra de Deus é orgulho. É orgulho. Aí você vai ver a vida da pessoa, a pessoa não reza. A pessoa não confessa. A pessoa não participa de uma missa e quer achar que está salvo. E acha que está salvo. Não, tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é porque você reza que você está salvo. Ou porque você prega que você está salvo. Não. Jesus, para essas pessoas que acham que estão salvos só porque prega, só porque, né, é um pregador, essas pessoas que estão salvos, Jesus, quando ele voltar, ele vai falar assim: quem são vocês? E você vai falar: Senhor, eu preguei várias vezes por você.
E ele vai falar assim: afaste-se de mim, eu não te conheço. Afaste-se de mim, eu não te conheço. Por que Jesus não conhece? Porque você não gastou um minuto para rezar. Não buscou ler a palavra para conhecer Jesus. Não procurou Jesus nos sacramentos. Não participava da missa. E queria dizer que conhecia Jesus. Aquilo que o pregador vive, aquilo que o pregador prega, aliás, tem que ser aquilo que o pregador vive. Tem que ser o que o pregador vive. Não pode ser uma falsidade. Não pode ser hipócrita. E o último risco que eu quero dizer aqui para vocês. O último risco que eu quero dizer para vocês. O risco de querer que as pessoas te sigam e não a Cristo. Muitas vezes, a gente começa a ser pregador e você começa a querer aplausos. Você começa a querer ter números de pessoas. Gente, eu não estou nem aí quantas pessoas estão assistindo Redenção. Eu sei que as pessoas que estão aqui são as pessoas que Deus quer. São as pessoas que precisam de uma redenção. Mas, quando você se deixa ser contaminado pelo orgulho, você começa a querer o quê? Você começa a querer o quê? Que tenha 1000 pessoas assistindo o vídeo da sua pregação. 1000 pessoas no grupo de oração para você pregar para essas pessoas. Você quer fazer uma pregação no PHN. Não que seja pecado você querer pregar no PHN algum dia. É um sonho, ok. Mas você quer pregar para 200.000 pessoas. Não é pelo PHN que marcou a sua história. É pelas pessoas. Você quer ser visto por 200.000 pessoas. Isso é podre, gente. E tudo isso que eu falei deriva de um pecado. O pecado do orgulho. O pecado da vaidade. Esses pecados matam você por dentro. Matam você por dentro. Entende o que eu estou querendo dizer? E ainda continua aqui. Porque virá o tempo em que homens já não suportarão a sã doutrina, levados pelas próprias paixões e pelo púrido de escutar novidades. Ajustarão mestres para si. Muitas pessoas não vão aceitar a verdade. Mas você precisa proclamar a verdade. Vão te perseguir, mas você tem que falar a verdade. Veja só, isso aconteceu nessa quaresma com o Frei Gilson. Isso aconteceu nessa quaresma com o Frei Gilson. O mundo de hoje não aceita a verdade. E Jesus pregou a verdade. O Frei Gilson pregou a verdade. E o que aconteceu? Perseguição. Perseguição. Vai haver perseguição, meu irmão. Vai haver perseguição, minha irmã. Mas não desista. Não desista. Deus precisa de você. Deus quer precisar de você para evangelizar. Deus quer precisar de você. Você é importante para Jesus. Você é importante para Deus. Deus quer precisar de você. Apartarão os ouvidos da verdade e se tirarão em fábulas. O mundo de hoje prefere um mundo cheio de mentira, de fábula, de fantasia, do que a verdade nua e crua. Ah, porque eu sou um cachorrinho. Ah, porque eu sou um lobinho. Os Therians, né? E se a gente falar contra isso? Você é intolerante! Você é intolerante! Você não acolhe, você não é igual a Jesus.
Se eu falo contra o aborto, você é intolerante. É, meu irmão. O tempo chegou. A cristofobia existe. A cristofobia é real. Eles nos atacam daquilo que eles mesmos são. Intolerantes. Intolerantes. Nós pregamos o amor, nós pregamos a acolhida, nós pregamos o direito à vida. Nós pregamos que todo mundo é amado por Deus. Que não precisa se transformar num lobinho para ser amado por alguém. Porque Deus já ama essa pessoa. É isso que nós pregamos. E nós somos intolerantes para eles. Só que ele fala pra gente, a passagem fala pra gente: tu, porém, ser prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra teu ministério. Meu irmão, vai ter sofrimento. Não tem ninguém aqui querendo esconder de você que vai ter sofrimento. Vai ter sofrimento. Se você for num lugar com um cartaz, Jesus te ama, vai ter alguém que vai querer reclamar com você. Porque tudo que eles conseguem fazer é reclamar. É reclamar. É tudo que sabem fazer. Por quê? Porque são filhos do diabo. O diabo que reclama. O diabo que murmura. A reclamação e o murmúrio são obras de Satanás. Aí, como que você chama todo mundo filho do diabo? Aquele que age como o diabo, reclamando, murmurando, atacando, aquele que age como alguém, é o filho desse alguém. Nós aprendemos os nossos costumes dos nossos pais. Nós aprendemos os nossos costumes dos nossos pais. Se nós somos desse jeito, de murmurar, de atacar, nós somos filhos do nosso o diabo. Se nós somos pessoas que dá a cara a tapa e dá a cara a outra face, que pregamos a verdade, que agimos com humildade, sem atacar, nós somos filhos de Jesus. Somos filhos de Deus. Filhos da verdade. Então, você, pregador, anuncie a verdade. Anuncie a verdade. Não mude a verdade. Não mude a verdade. Por ninguém mude a verdade. Nem se te ameaçarem de morte. Não mude a verdade. Mas seja prudente. Prudente como as cobras, dizia São Paulo. Seja prudente como as cobras. Por que prudente como as cobras? Porque não adianta discutir. Não adianta discutir. O que nós somos chamados a viver não é uma discussão. Nós somos chamados a viver um novo. Um novo. Que é o quê? Acolher a pessoa, rezar pela pessoa. Até o pregador tem que ser intercessor. Até o pregador tem que ser intercessor. Rezar pela conversão da pessoa. Às vezes a pessoa que está lá te criticando é a que mais precisa da sua oração. Às vezes a pessoa que está lá te criticando está com carência.
A pessoa que está lá te atacando é alguém ferido. Quem está ferido fere. Então não escute as ameaças. Não escute as humilhações, os xingamentos. Reze. Seja paciente nesses sofrimentos. Cumpre a tua missão de pregador. Você, pregador, tem uma missão a cumprir. Seja fiel a essa missão. Seja sempre prudente. Seja sempre humilde. Anuncie o que Jesus disse e não coloque a sua opinião no Evangelho. Não coloque a sua opinião no Evangelho, naquilo que está escrito. Sua opinião, você tem que deixar bem claro, é minha opinião. Minha opinião. Ok? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. E agora vamos continuar as nossas atividades.